BPWcast, a voz que inspira. Vamos iniciar mais um BPWcast. Você, seu projeto mais importante, com o projeto Doando Vidas. A gente tem como tema Compartilhe Vidas e Espalhe Esperança. Nós temos como entrevistados de hoje a Sumaia Cristina, ela que é presidente da Carim, a Associação de Apoio ao Paciente Renal Crônico e Transplantado de Presidente Prudente Região. Também temos ali, como nosso convidado, Rodrigo Santos, que ele é voluntário da Carim também e transplantado. Eu sou a Mânia Pires. Eu sou a Poliana Possati, recebemos nossos convidados hoje, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, obrigado. A campanha é realizada com muito sucesso e grande mobilização da sociedade e da mídia desde 2013, sendo realizada por todas as BPWs na responsabilidade social da BPW como entidade integrada. A comunidade objetiva-se como aumentar o número de doadores em todos os tipos de doações, conscientizar a população, notadamente as mulheres, da importância deste ato de solidariedade, ajudar a desmistificar a doação, procedimentos, a autorização da família, sensibilizar mulheres e jovens para o ato de doar, já que estão em menor número nas estatísticas de doadores, levar o assunto para diferentes ambientes de trabalho escolares, a fim de que as pessoas sejam informadas sobre o desejo de doar, e também a sensibilização da necessidade de eliminação das causas impeditivas de autorização. Bom, para a gente começar aí o beabá, o que pode ser considerado a doação? Como que funciona? A doação é quando, ou pode ser do cadáver, morre a pessoa, está lá na fase vegetativa que não vai ter retorno. Então, você pode doar todos os seus órgãos, É claro que é pele, que já é um tecido, as córneas, os rins, os pulmões e o coração. Ou se for doador vivo. O doador vivo, você tem que estar, apto a doar, tá com uma saúde perfeita, o doador, e para o receptor também ser compatível. O rim, inclusive, é um dos órgãos que a gente pode estar abrindo mão de um deles, porque funciona com só, desde que o outro esteja em estado de funcionamento, em perfeito estado. Você tem um balanço de quantas doações a Carim já participou aí em todos esses anos? Não, a gente só vibra, Foram muitas doações. Nós recebemos, porque uma das atribuições nossa é levar os pacientes para transplante, É fazer esse meio de campo. E quando um paciente que está esperando um órgão vem a notícia que ele vai ser transplantado, gente, é uma festa, uma imensa gratidão, é muito choro, É um acudir que eu falo que é vitorioso para nós. Então, eu acredito que nós tenhamos acompanhado mais de 20 doações. Mais de 20 pessoas que nos reportaram que tinha saído o rim para ele, que era compatível a ele. Mas é de uma emoção de chorar, porque eles ligam pra gente, sabe? É 3 horas da manhã, é 2 horas, ou é muitas vezes que não sabe se vai... Por exemplo, São Paulo, quando chamam o Hospital do Rim, eles chamam 2, 3 pessoas. Então, e a pessoa sai daqui correndo. Só que enquanto eles estão fazendo os exames para ver a compatibilidade, 1 ou 2 voltam para trás, da metade do caminho ou mais, porque daí já ligam, não precisa chegar porque um dos testes já não é para você. Então, também, a cada vez que essa pessoa liga também, estou indo para transplante, depois da metade do caminho, não foi dessa vez, nós também choramos, E a gente tem o Rodrigo aqui, que é um transplantado. Conta pra gente um pouquinho a sua história, quanto tempo você já recebeu esse novo rim, como foi acordar com essa notícia, como foi acordar depois desse transplante, a gente quer saber. Para mim é uma história bem complexa, que eu sou enfermeiro de formação, trabalhava 18 anos numa UTI, descobri do nada, dentro de 90 dias eu perdi meu rim por causa da pressão arterial que teve um pico de aumento e eu perdi o rim. Aí, a partir daí foi uma vida nova, porque eu tive que voltar, vim para Presidente Prudente,
comecei a fazer o tratamento, fiz 1 ano e 3 meses de hemodiálise. Conheci o Carim, fiquei sabendo do Carim, procurei o serviço de nutrição e a assistente social me encaminhou para Botucatu, aonde eu fiz o transplante. Com 90 dias que eu fiz todos os exames em Botucatu e fui transplantado. Antes que você possa falar pra gente, Rodrigo, de como foi a notícia de receber, como a Sumaia já disse, essa vibração, essa comemoração, conta pra gente quando você recebe a notícia da perda de um rim, como é esse processo de hemodiálise na vida? Não é nada fácil ter que ficar ali filtrando sangue. Quantas vezes na semana você fazia isso? Olha, basicamente para a vida. Porque eu dependo da máquina para sobreviver 3 vezes na semana, 4 horas por dia. Quando você sai da máquina, você chega em casa, você não tem ânimo para fazer quase nada, porque a máquina tira o que é bom e o que é ruim também, né? Esse é o grande problema, ela só não tira coisa ruim. Ela não limpa só o sangue. E nesse limpar, ela leva o que é proteína, energia que a gente tem no organismo. Então, a gente chega em casa e fica debilitado. E para mim receber a notícia, eu estava saindo da hemodiálise quando me ligaram. E como a Sumaia falou, liga-se para 3 pacientes. Esses 3 pacientes, os 3 têm a mesma opção de fazer o transplante. Quem vai para a mesa? Aquele que for o mais compatível. E para mim, a médica ligou, era 11 horas e 5 horas da tarde ela retornou a ligação. Vem para cá que o rim é seu. Cheguei 9 horas da noite no hospital. Quando foi 11 horas, eu estava já na mesa, à noite mesmo, e no outro dia de manhã, 7 horas da manhã, que eu basicamente fui me dar conta que eu já estava transplantado, que nem vocês até estavam comentando. O rim, para algumas pessoas que é transplantado, tem que fazer ainda algumas sessões de hemodiálise para estimular o rim. Outros não precisam. No meu caso, graças a Deus, eu não precisei. Não precisou. Eu já acordei com o rim funcionando. Eu recebi um rim de cadáver também, tá? E vai vida nova. Aí que eu conheci a Sumaia, que me convidou para ajudar no Carim. E depois do transplante, né? Existe uma média de vida? Os médicos, eles falam isso? É alguma coisa mais histórica? Que a pessoa fala, tem 2 anos, 3 anos de vida. Você tem, assim, o tanto que tem que ser? Tipo, não tem uma tem uma estimativa média de de anos, tempo, né? não. Você tem uma medicação, que é imunossupressor, que eu vou ter que tomar o resto da minha vida. Sim. Desde que eu não fique sem tomar os medicamentos. E eu faço um acompanhamento médico, porque algumas pessoas acham que o transplante é cura, e não é cura. Você tem uma melhor sobrevida, uma melhor qualidade de vida, e você tem que fazer acompanhamento com o médico. Você faz exames, periodicamente eu faço exame, às vezes tem que fazer uma biópsia para saber se alterou o exame ou não alterou, porque Tem o acompanhamento, né? Tem Que nem fala assim, a acompanhamento. diabetes, né? As pessoas falam assim, como que a diabetes é uma doença que você tem pro resto da vida, tireoide. Mas há também. algo que pare você? Por exemplo, você pode fazer qualquer coisa, seja uma atividade física, trabalhar com o que você quiser, ou tem algo que inibe Não. o transplante? O transplante, Ele te inibe em alguma coisa? Por exemplo, você pode seguir com a sua vida normal. basicamente normal. Não posso pegar peso, não posso... Algumas coisas que eu fazia, eu gostava de andar a cavalo, não pode. É tipo uma musculação também, não dá pra fazer. Tem que tomar cuidado Tem que com alguns esperar um certo pesos. tempo, né? Mas assim, peso especificamente, pegar peso não pode. Medicação mesmo, tem que ser tudo controlado com o médico. Você não pode tomar mais qualquer coisa, que nem para dor eu só posso tomar antibiótico Tem ou medicação algumas específica. restrições, né? Tem restrições, né? A pessoa fala, vai ter uma vida comum novamente. Basicamente comum, porque eu tenho que ter um acompanhamento. Eu sou enfermeiro, trabalhava em UTI. Eu tenho restrição para trabalhar em UTI. Não é muito diferente, às vezes, de algumas doenças, como, por exemplo, até mesmo o câncer, né? Onde você precisa manter, às vezes, um tratamento oncológico pro resto da sua vida, né? Exatamente. Pra ver se tá tudo bem. Então, mas dentro do possível e dentro da normalidade, que é melhor do que ficar numa hemodiálise, Com como você certeza. disse, preso a uma máquina que muitas vezes você fala assim, são 4 horas, 3 vezes por semana, mas não é, né? Perde o dia, perde a disposição. Eu acho que muitos momentos, acho que perde até a vontade de viver, de tanto que aquilo deve sugar muitas vezes, né?
A gente não ter ânimo para fazer as coisas, assim, é algo muito triste. E o transplante vem com essa luz no fim do túnel. Por isso, tanta comemoração e tanto motivo de vibração. Realmente deve ser muito bonito quando vocês falam, o olho brilha. E eu acho que deve ser uma emoção realmente sem fim. Sumaia, fala um pouquinho pra gente sobre a questão do doador. O doador, ele pode saber para quem está sendo doado? A família sabe ou não? É sigilo, Depois é de um segredo, tempo. só depois Depois de um tempo? tempo, sim. Pode comunicar, né, Rodrigo? Pode. Depois de um tempo. Não imediatamente. Porque a gente também tem histórias, né, de conhecidos nossos que depois de um certo tempo, acho que é 2 anos, 2, 3 anos, souberam, né, quem foram os doadores e foi muito bonito esse encontro. Sim. Então, pode sim, mas depois. E qual que é a idade mínima para ser um doador? Eu acho que não tem. Não tem. Eu acho, né, Então, Rodrigo? eu acho, a mínima para se doar é a partir dos 18 anos que você tem que ser de Não. maior. É isso que você Pra ser Isso, doador. para ser um Vivo, né? doador. Para ser doador Ser vivo. doador vivo. Ah, Vivo. tá. Eu quero doar pro meu irmão. Acima de 18. Acima de 18. Porque E ele já é abaixo- maior de idade, ele Isso, já é e abaixo de responsável pelas 60. escolhas É. e consequências, E como né? funciona a questão da compatibilidade, que a gente tanto fala em compatibilidade? Porque assim, a gente pensa assim, tem muita gente que precisa, a fila deve ser muito extensa. Mas morrem também pessoas todos os dias, às vezes, dependendo da doença ou da causa da morte, pode ser doado. Mas como que funciona essa questão da compatibilidade que parece ser algo tão difícil de encontrar? Olha, geralmente o que se faz? Colhe um exame, que esse exame ele faz o cariótipo da pessoa e fica num banco de dados lá em São José do Rio Preto. Conforme a pessoa é doadora, eu sou doador, minha família reconhece que eu sou doador e eu acabei de falecer, tive morte encefálica no hospital, aí a família vai ser comunicada. Se a família autorizar que retire os órgãos, eles coletam, façam uma análise dessa pessoa que está lá e manda para esse banco de dados. Nesse banco de dados vai ver quem é compatível. Aquele que for compatível dentro daquela região, que nem temos aqui, que é em São Paulo, temos aqui no Rio Grande do Sul, vai ser comunicado. Comunica-se o médico da central que faz o acompanhamento para transplante e ele entra em contato. O médico entra em contato com a gente, que é o que vai receber o rim. Nós sabemos que o maior número de transplantes no Brasil é o rim e a córnea, né? Qual que é o órgão que não pode ser transplantado? O cérebro. O cérebro. Eu acredito que... Ai, se eu Acho que não tem pudesse- nem como, assim, agora. Desculpe a piadinha, mas acho que se pudesse, íamos trocar o cérebro de muitas pessoas. Não né? ia. Além dessa questão da compatibilidade que a gente disse antes também, como que fica a questão do doador vivo? Por exemplo, o seu irmão, um familiar, pode ser compatível. Doa-se o órgão todo, então, por exemplo, os seus 2 rins não funcionavam. Correto? Exatamente. E aí a gente consegue sobreviver com um rim só. Mas como que é realizado isso? Porque, por exemplo, eu penso que se a gente vai abrir mão por mão, tal, a gente abre sem olhar para trás. Mas e se aquilo, caso venha fazer falta um dia? A pessoa tem essa consciência. Isso já é trabalhado de uma forma psicológica, da pessoa ficar ciente que no dia de amanhã esse rim pode fazer falta para ela? Como que funciona isso? Primeiro de tudo, para ser doador, você vai ter que fazer um exame. Nesse exame, o médico vai te acompanhar e vai ver como que está a sua taxa de filtração. Pela nossa idade, a gente vai perdendo taxa de filtração, que é normal. Se o médico vê que você é rígido, não tem problema nenhum, esse rim pode ser tirado, ele vai te dar essa opção. Tira-se apenas o rim com uma cirurgia que é por vídeo, faz 2 cortes, coloca ali dentro a cânula e ela vai fazer a retirada. Faz um cortezinho e eles tiram por ali. O corte é mínimo, só que a pessoa tem que ter um cuidado, que é fazer um acompanhamento periódico também. Vai fazer, se eu não estou enganado, dentro de 6 meses, tem que passar para fazer coleta de creatinina para ver se não teve alteração. Não tendo essa alteração, a pessoa vai fazer o acompanhamento dela natural. Não tem problema de pressão, vai cuidar da pressão. Então, os 2 rins têm que estar filtrando numa ótima condição, normal, porque se tiver o mínimo, o médico já vai indicar não Vai realizar. falar que não pode ser feito. Uhum. E qual que é o tempo de espera Para receber o órgão? Assim, a fila de espera, quanto tempo a pessoa espera? Não tem Não tem assim, basicamente aqueles que
que entram na fila mais novo, ele tem maior concentração de tempo, né, para ganhar esse rim. Entendi. Que eles dão essa preferência também, pelo menos é o que eu tenho visto e acompanhado lá. Você vê uma grande Botucatu mesmo, eu vejo um grande número de pessoas que receberam rins e são pessoas novas. Eu mesmo conheci um rapaz esses dias lá de 17 anos. E É. o risco? Existe algum risco do transplante? Do transplante, é o risco da cirúrgica, o risco de, Como se fosse uma cirurgia normal mesmo. de rejeitar, né? Existe, Você de aceita, não, eles te dão um papel que você lê o papel assina. e esse papel já está especificado para você os riscos que você tem. Eu corro o risco tanto de morrer na mesa, como eu ter uma rejeição e não Do ter o que órgão, né? fazer. Uhum. Tem, com um certo tempo, 4 anos, 5 anos, 6 anos, começou a ter rejeição do rim, você pode fazer um medicamento que consegue fazer a inutilização, fazer ele voltar a funcionar normal. Só que, às vezes, não. Às vezes, a pessoa pode morrer. E isso já é assinado, você tem um termo que você lê dessa Que é a complicação. conscientização, né? Eu só queria fazer um adendo aqui, Rodrigo, porque quando nós fomos em outros lugares, em outros estados, conhecer como que era feita essa doação, para até mesmo a gente montar a nossa instituição, tem lugares que não aceitam familiar de paciente renal crônico doar o rim para o familiar. Isso mesmo em Curitiba, na Fundação ProRenal, eles nos informaram isso, e depois em Blumenau também, porque se o familiar teve, a doença renal também pode ser hereditária, né? Ela é provocada principalmente por hipertensos, diabéticos, alguém que tenha tido nefrite, né? E não controlou, ela pode perder essa função renal. Então, também esses casos de hereditariedade também. Aí tem lugares que não aceitam familiar doar para familiar. Entendi. Qual que é o tempo de espera hoje de um transplante? Não tem, Uma gente. média? Tem Não, uma média? Não. E você, Rodrigo, recebeu o seu após quanto tempo de diagnóstico? Do tratamento, do diagnóstico, tratamento deu 1 ano e 4 meses. A gente pode considerar um tempo curto, que tem gente que Só passa que tem anos na gente máquina, que eu né? conheço que tem 20 anos que E faz não hemodiálise. consegue. E não, Outros já não querem mais nem fazer o transplante. Porque ainda há pessoas que falam que fazer o transplante é risco. Tem que se conscientizar a pessoa para doar e a pessoa que está na máquina. E há quanto tempo o órgão começa a fazer efeito no seu corpo? Depende. Tudo Tem depende. Como você pessoas, disse, né? Você o meu acordou foi funcionando. automático. Tem O pessoas médico que já mesmo falou demoram pra um mim que pouco. já implantou o rim e já começou a filtrar. Tem Yes. pessoas que não, tem pessoas que têm que fazer 1, 2, 3, 4 sessões de hemodiálise. até um pouco mais, né, Rodrigo? Aquele voluntário nosso lá fez mais. Fez quase 1 mês a mais de hemodiálise. No caso, sobre a pessoa que doa o órgão, seja em vida ou seja o cadáver, vocês têm acesso a quem é essa família, quem é essa pessoa? Depois que eu transplantei, eu perguntei no mesmo dia que eu estava no quarto, perguntei para a médica. A médica pegou e só falou para mim, foi uma mulher de 43 anos. A única coisa que ela falou para mim. Depois eu perguntei quando eu já estava passando em consultas periódicas no ambulatório de transplante. Ela falou para mim que se eu quisesse, eles poderiam passar para mim quem foi a pessoa, tá? Mas assim, basicamente não tem nada que impeça. Aí vai depender de cada um, querer ir lá. Eu não sei se para a família que recebeu pode ser bom ou pode ser ruim. Vai depender, né, de cada um. E a família às vezes tem o interesse de saber também para quem que aquele órgão foi? Isso a gente não sabe. Vocês também não Não. sabem. Mas agora me fala uma coisa. É muito bom, maravilhoso, a sua vida volta ao normal. E como fica esse sentimento de saber que tem um pedaço de uma outra pessoa que salvou a tua vida? Tem que agradecer a Deus primeiro, né, que iluminou a cabeça dela e da família. De ser Porque- doador. Por ser doadora, Uhum. né? E do mais é você fazer que nem o outro, né? Se eu não, eu tenho que cuidar. É uma segunda opção de vida que você tem para melhorar a sua vida. Então, se eu não cuidar, se eu não fazer o acompanhamento, foi em vão o ato que a pessoa teve. É que, Uhum. infelizmente, ainda existe um pouco de preconceito na questão da doação dos órgãos, até religioso, né? Tem algumas religiões que não aceitam.
que você diria para essas pessoas que elas não têm essa consciência, né, dessa importância desse gesto? O que você diria para as pessoas, você sendo um transplantado, está aqui vivo hoje, né, sendo uma testemunha de há 2 anos, o que você diria para quem é contra, para quem tem esse preconceito a essa doação? Eu acho que primeiro de tudo é falta de informação, porque na mesma família do que eu sou, eu tive pessoas mesmo que já falou para mim: "Meu Deus, vai tirar o órgão da pessoa viva ainda, nem morreu ainda, é por isso que eles estão pedindo", sabe. Então, eu poderia falar, eu acho que fazer uma autoanálise, porque a vida ela acaba naquele momento. Ninguém desliga, eu já trabalhei em hospital, já trabalhei em UTI, ninguém desliga o aparelho de ninguém sem ter conscientização com a família primeiro, né. Você não vai desligar um aparelho de uma pessoa que teve morte cefálica, porque eu quero desligar, é porque ele não vai voltar mais. Ele vai ficar no estado vegetativo o resto da vida que Deus permitir. Então eu acho que é assim um gesto de dignidade com quem está ali. Um Rodrigo, gesto hoje de amor. você atua ainda também nessa parte de Ainda enfermagem? Não, ainda não. Ainda eu estou fazendo alguns exames, principalmente por causa de uma fístula, acha-se que foi a fístula que eu fiz no braço esquerdo, Uhum. e isso impossibilita um pouco de eu movimentar meu braço, e ainda eu estou com um tremor que ainda está nos membros, que é o nível de medicação que é imunossupressor, ele Uhum. não controlou ainda. Então ele dá um tremor muito grande. E eu necessito da mão para trabalhar. Eu Uhum. especificamente necessito. Mas não vejo a hora do médico liberar. Já está ansioso, Ele né? pede toda vez que vai lá, me libera, me libera. Mas Fica à sobre, vontade. gente, essa autorização, eu posso contar a história de um voluntário nosso? Claro. Ele já foi nosso diretor financeiro. Ele conta que num acidente vinha vindo de São Paulo a irmã, os filhos e um sobrinho. Morreram 2 no acidente. Ele falou assim, jovens, né? Uma era dançarina, a outra eu não lembro o que que era. E ele lá atrás, né? Até antes da gente pensar Carim, ele foi chamado na Santa Casa e falaram que teve morte encefálica, né? Desses jovens e pediram para doar os órgãos. E ele conta chorando essa experiência que ele pensou, meus sobrinhos não vão mais voltar, mas vão viver no corpo de outras pessoas. Então, a mãe estava em coma, não poderia responder, e ele, como filho mais velho, como o irmão mais velho estava por ali, autorizou, né? Então, foi no momento de tristeza dele que ele pensou nas pessoas que ele poderia ajudar. Então, é um gesto de amor muito grande. Então, eu acho, sabe, gente, doar um gesto de amor. É um gesto de amor muito grande para o ser humano, sem saber a quem. Isso é muito bom. Eu me emociono muito, assim, quando eu escuto essas histórias, até porque, na minha família já teve situações assim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o Carim, o trabalho dele aqui em Presidente Prudente, né, dessa associação tão linda, né, destinada ao rim. A gente acha, não, mas o rim ele é um órgão que, eu não tenho pedra no rim, mas uma amiga tem, e ela teve uma crise um dia na minha frente, eu fiquei desesperada. Dizem que é uma dor muito grande, né, a pedra no rim. Então eu acho que é um órgão, ele muito importante. Sim. E como eu falei para você, eu tive uma situação na minha família que meu tio fez hemodiálise, então a gente acompanhou todo esse processo e realmente traz muita dor, não só para o paciente quanto Pra para a família. família toda, né. Quando a Poliana ela compara até a questão do câncer em si, eu acho que a doença, quando você depende, né, ali de uma máquina para viver, eu acho que a sua autoestima, ela já, como você fala, eu chego em casa, eu não quero nada, eu só queria, né, deitar, dormir, descansar. Então isso, de uma certa forma, acaba nos matando um pouco. Então eu gostaria de saber um pouquinho sobre esse trabalho, sobre essa associação tão linda aqui em Presidente Prudente. Associação Carim, comecei a pensar em 1998. Eu sou cirurgiã dentista, minha primeira especialização foi em saúde pública, sempre gostei de prevenção. E em 98 eu recebi uma ligação, era dezembro, que meu pai não estava bem. E a minha mãe falava, ele não quer ir ao médico, fala com ele. Eu morava em Primavera, aí no Pontal, e eles em EP. E eu, ai pai, o que que aconteceu? Ele falou assim, filha, fala para sua mãe, eu tô perdendo, as minhas forças estão saindo pelos dedos das mãos e dos pés. Eu não consigo sair daqui. E eu tô sem coragem, eu tô sem força. Ah, papai, vai ver o que que é.
Quando ele fez 80 anos, que foi em 99, a gente tinha programado uma bela de uma festa, mas os 80 anos dele foi dentro da Santa Casa, pondo catéter, porque meu pai não poderia fazer a hemodiálise, teve que fazer peritoneal. Eu lembro que, bem no dia 22 de março, a gente tirou ele da Santa Casa e levamos para a casa dele e tinha lá um bolo, os netos puseram bexiga, enfeitaram, tal, a casinha, né, para esperar ele. E aí eu passei a cuidar dele, transformei minha vida, vim do Pontal para cá, para poder cuidar, né, ajudar. Mudei para Prudente, trouxe meu pai e minha mãe para minha casa e, e ele fazia então para poder cuidar. Quando ele faleceu em 2000, eu já estava com a associação já pensando na minha cabeça que a gente precisaria dar informação. Eu não sabia nada sobre a doença renal. Então, se eu soubesse que adivinha da hipertensão, da diabetes, que teria o fator alimentar que poderia ajudar, né? A nutricionista poderia ajudar, eu não teria deixado meu pai ir para a máquina, né? E meu pai acabou morrendo em 2000, dia 12 de novembro. E eu, um pouquinho antes dele morrer, ele falava assim: o que você está pensando, minha filha? Porque ele falava muito comigo, conversa comigo. Eu estou com um pouquinho de depressão. Ai, papai, por quê? Porque eu estou indo embora, eu não quero, eu gosto de ficar aqui, né? E é realmente bonito. E aí eu falei: papai, eu vou fazer uma coisa, sabe? Eu estou aqui idealizando uma forma de poder informar as pessoas sobre o que é a doença renal, né? E a gente informando, a gente vai poder ajudar as pessoas que não sabem. E assim comecei eu. Ele faleceu dia 12 de novembro de 2000. E em dezembro, no começo de dezembro, teve uma domiciliar do Rotary na casa de uma amiga minha. Eu pedi para eu ir. E falei sobre a dificuldade do que eram essas pessoas, que sofrem, que vêm de longe, que perdem dias de serviço, muitas vezes não tem o que comer na sala da hemodiálise, que eu acho assim uma coisa desumana, né? E aí comecei então a articular e a pensar. E aí vendi esse projeto. Eu falo vender, mas não é isso. Mas conversei com algumas pessoas para que a gente pudesse fazer alguma coisa em prol do paciente. E aí comecei a frequentar as hemodiálises, a conversar com os familiares, porque é muita informação e eles não têm tempo, né? Médico, enfermeiro não tem tempo de passar para você, tá cuidando lá do seu doente, né? E eu fui aprendendo, conversando com os familiares, e eu achei que isso aí deveria passar para outros, né? E aí os voluntários gostaram da ideia de fazer, e nós fizemos, então fundamos a Carim, essa associação. Carim tem a ver com rim e com carinho, né? O nosso slogan primeiro é: amar é doar um gesto de carinho. Então, a própria informação, você acolher esse paciente, esse familiar. Gente, nós tivemos muitas situações de abandono da família. Não é todo familiar que consegue acolher esse paciente. Nós tivemos pacientes que chegaram a ser transplantados, não tinha quem desse comida para ele na UTI. E aí a gente abraçou essa causa, né? Abraçou essa pessoa, a gente pagava aluguel, dava comida, a cesta básica tinha, mas cada semana era um voluntário que ia no açougue, né? Na quitanda, né? Um voluntário ia lá fazer comida, cada semana era uma que ia lá ajudar essa pessoa, mesmo antes do transplante e depois do transplante. Essa pessoa saiu com 15 dias, ela veio a falecer. Quando ela saiu, o familiar perguntou: a gente pode ficar com a cesta básica? Eu falei: não, não pode. Você cuidou dele? Não, não pode. Você não cuidou dele, né? Então é assim, e a gente foi então pensando nisso. E hoje o que nós fazemos? Acolher essa pessoa, né, que se descobre renal crônico, que não sabe o que fazer, encaminhar para o transplante. Em nossa associação, nós temos a psicóloga, nutricionista, enfermeiro, assistente social, temos as fisioterapeutas, né? Porque é importantíssimo fazer a fisioterapia para poder ter uma oxigenação melhor, inclusive, né?
Temos lá nossas oficinas de arte e terapia, a oficina culinária para adulto e criança. Porque nós Hoje temos vocês realizam várias ações, tanto dentro várias. da associação como fora também. Você quer falar algum pouquinho sobre essas ações? Eu sei que teve a Isso. corrida aí, foi muito Teve, foi muito famosa, né? famosa, e nós Tem a venda da pizza. Quais são as Isso. outras ações que vocês realizam? Nós estamos realizando a campanha da energia elétrica. Se Sim, você doar a sua conta, né, através de nós para a eGreen, é uma energia verde. A gente quer zerar a nossa conta de energia, que é altíssima. sim. E nós também estamos com o Amigos Carim, né? Isso é uma campanha para que a gente consiga R$ 50 por mês, né? De quem quiser doar durante um período, para que nos ajude, né, nesses nossos trabalhos. Porque a gente também hoje realiza exames de imagem Sim. com ultrassom, né? Nós temos um ultrassom, sabe? E a gente não tem dinheiro para pagar Tem o um custeio profissional. diário ali, né? Mas a gente só tem gratidão aos médicos que estão indo lá, por enquanto, fazer Para voluntário. quem quer conhecer um pouco mais da Carim, como que pode estar entrando em contato ou ajudar, seja de forma Isso. voluntária ou contribuir aí com as feiras, com as festas que Isso. vocês realizam? Qual que seria o contato, Sumaia? Pode ligar na nossa associação, né? 3917-3684. Repetindo, 3917-3684. DDD 18, para você que está fora de Presidente Prudente, quer contribuir, saber mais, ser voluntário, participar das festas, não é isso mesmo? Temos uma festa, viu? Dia 27, agora de 7, no Palácio Salvatore. No dia 27 de julho, então, de É. 2024, no Palácio Salvatore, o que vocês vão Uma realizar? festa julina, Uma fe- maravilhosa. Vai ter até quadrilha. Olha, que Forró e bacana. tudo. Quem vai Muito ser a bom. noiva dessa quadrilha? Quem vai ser a noiva? Nós estamos com uma pessoa que, se estiver bem, ela quer ser. Eu espero que ela esteja bem para ir. Ela vai estar. Vai, que ela quer ser a noiva. A gente agradece a participação, então, aqui da Sumaia e também do Rodrigo aí, que foi transplantado. A Sumaia que tá à frente aí dos trabalhos da Carim. Parabéns, Rodrigo, também, que você tenha uma vida leve, que você possa logo voltar às atividades que você tanto ama também. Obrigada, Sumaia, muito obrigada. A gente aguarda vocês aqui numa próxima, sempre aí com boas notícias, não é mesmo, Mânia? Exatamente. Eu também deixo meu carinho e minha gratidão por vocês terem aceito o convite, né, para estar participando aqui do nosso BBW Cast, né? Você, seu projeto aí mais importante. E eu acho que realmente é um assunto muito importante, né, para você que iniciou esse trabalho, para você que hoje é um transplantado e para nós que estamos aprendendo aqui, como você falou, né, sobre essa questão de informação, de conhecimento. Então, que todos possam assistir e aprender um pouco mais. Obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada pela presença e você acabou de assistir o 5º episódio do BPW Cast. Até a próxima! BPW Cast, BPW Cast.